Eu vou conversar agora com o Nelson Faria, que é vice-diretor internacional da SET. Tudo bem, Nelson? Tudo ótimo. E você também é CEO do Pet Channel. Inclusive, está tendo uma feira paralela aqui, que é sobre pet, e você está lá, né, com o stand. Estamos com o stand lá. Foi uma coincidência feliz, né? Porque eu estou nos dois. Na verdade, eu estou moderando e fazendo palestras aqui, mas estamos com uma estrutura de transmissão de conteúdo ao vivo, fazendo entrevistas e apresentando o canal Pet Channel para exatamente os nossos clientes patrocinadores também, parceiros. Foi legal. Tudo a ver com o assunto de agora. Você acabou de ser moderador de um painel sobre infraestrutura IP. Conta pra gente como foi esse painel. Bom, esse assunto é um assunto muito importante, principalmente num momento de transição também de resolução da televisão. A televisão saiu do Standard Definition para o Alta Definição, para o High Definition. Agora também você consegue comprar os televisores aí, todas as lojas, o 4K, né? Que é o Ultra High Definition. E logo chega o 8K, daqui a uns 3, 4 anos, começa a chegar o 8K. Enfim, isso aí é um processo que não tem assim, limite, né? A tecnologia vai avançando, mas o grande problema na hora que você sai de uma tecnologia de High Definition para 4K, e pior ainda para 8K, é que todas as instalações elas não estão preparadas para essa nova resolução de 4K. Normalmente as instalações se utiliza cabo coaxial. Esse cabo coaxial ele não consegue transportar essa quantidade de informação do 4K. Então você praticamente tem que multiplicar por 8. Quer dizer, na hora que você sai de uma instalação alta definição para uma instalação de 4K, todos aqueles cabeamentos, praticamente você tem que transformar 8 vezes mais. Isso significa que você tem que colocar uma quantidade absurda de cabo numa unidade móvel, que já se fez essa unidade móvel com cabo coaxial. O peso praticamente assim, foi para 1,5 toneladas a mais do que em alta definição. O que acontece? Na hora que passa para IP, que é o nome de Internet Protocol, mas é uma instalação utilizando todo o conceito de internet, você transforma esses 8 cabos em um só. Então a gente consegue, trabalhando com cabo de rede internet, por isso que chama infraestrutura IP. Então essa mudança significa absurda assim, a quantidade de cabeamentos, de equipamentos, de peso e de custo também. É muito mais barato fazer instalação IP. Então você já falou de duas vantagens, né? Um cabo só e um custo mais acessível. Exato, porque o internet, na verdade, foi usada, já está sendo desenvolvida para uma quantidade absurda de aplicações, entre elas bancos. Quer dizer, o banco tem que ter uma segurança na hora que trafega os dados pela internet. E no caso da TV, que foi praticamente a última a utilizar, né, a internet, também tem que ter confiabilidade, né? A gente não pode estar assistindo uma televisão, né, um canal, e aí você tem informação lá, o sistema saiu do ar, né, como acontece eventualmente em qualquer outra instalação, até banco, né? Vai esperar 10 minutos para voltar ao sistema. Televisão, sim, é impossível fazer isso. Então, hoje houve um desenvolvimento de sistemas de equipamentos que dão redundância, dão segurança e dão um lado e acabam fazendo também que a internet tradicional, que tem um delay, né? Às vezes você consegue enviar um sinal pela internet, mas você não tem um controle de quando vai chegar esse sinal na outra ponta. Pode demorar segundos, né? É o que a gente vê na TV quando tem aquele atraso de chamar o repórter e ficar Exatamente, é o mesmo efeito. Quer dizer, nesse caso se usa por satélite e aí dá um delay realmente. Sim. Só que o delay do satélite tem uma vantagem que é um delay fixo, você sabe qual é. No caso da internet, ele varia. Mas no caso da instalação de infraestrutura IP, isso também já foi resolvido. Já se faz uma instalação em que o delay, né, que se chama latência, é de milissegundos e praticamente é zero hoje em dia. Então, problemas que existiam antes foram resolvidos, que é segurança, redundância e delay. Então, as instalações hoje podem ser feitas
com o IP, com a estrutura IP, com uma quantidade de vantagens em relação ao que era em Standard Definition absurda. Assim, não tem sentido mais fazer instalação com o meio tradicional, que é o cabo de vídeo coaxial. Por que, então, mesmo assim, tem profissionais com receio de fazer a mudança para a infraestrutura IP? Isso é muito recente, essa estrutura IP. Na verdade, havia, por exemplo, até o ano passado, dificuldades até de criar um protocolo, né, um standard. O que é você standardizar? Você colocar um padrão, né? É que todos os equipamentos que são fabricados por várias empresas diferentes, eles têm que se conversar, né? Na hora que você instala um equipamento, você tem que ter garantia que quando você coloca uma câmera, vai ser compatível, um switcher, né, um sistema de gravação, tudo vai estar compatibilizado. E praticamente isso é recente, é uma decisão que veio do ano 2015, 2016, e os equipamentos começaram a ser liberados agora com esses, a partir da NAB desse ano. Então, passou a ter uma padronização, que é importante. Então, as pessoas tinham medo de comprar alguma coisa que não ficasse compatível com outra. Já não existe mais, mas é recente. E em relação também a uma série de preocupações. Por exemplo, o sistema internet, ele pode sofrer ataques externos, né? Você pode estar, e acontece isso, até em bancos, até na NASA, né? Enfim, de vez em quando houve invasões de hackers que atacam o sistema. O sistema de televisão que usa o IP tem o mesmo risco de ataques externos. E isso significa que teve que ser desenvolvido um sistema de proteção em que você, não é que você zera o risco, mas você elimina ou reduz muito o risco de interferências de fora, né? Mas são ações que foram desenvolvidas assim, recentemente e que praticamente zeram o problema. Muito bem. Com relação à medição da audiência, como que funciona? Você utiliza isso no Pet Channel? Eu uso no Pet Channel, quer dizer, toda a instalação do Pet Channel é em 4K, então não havia condições de fazer com cabo coaxial tradicional, então fizemos com IP. E o IP ele consegue trafegar vários canais em 4K, quer dizer, até 4, né? Você tem possibilidade de trafegar. O que a gente colocou, toda a instalação nossa é em 10 GB internet, então permite trafegar com 4 canais simultaneamente de 4K, que eu posso fazer edição de um lado, fazer sonorização do outro, trafegando tudo. E isso viabilizou para nós, mesmo na instalação, você olha, é uma instalação muito simples, limpa, né, porque é um cabo praticamente, é um cabo que conecta tudo. Né, existe um equipamento que é fundamental, que é o switcher, né, o switcher de internet, que tem empresas como a Cisco, né, que é o que eu uso, que faz switch para 10 gigabit internet, que é de uma qualidade e segurança muito grande. Mas já tem equipamentos, a Evertz apresentou no painel soluções para empresas grandes. Até uma TV Globo, em algum dia a TV Globo vai virar IP, vai passar a ser IP, e vai precisar de equipamentos mais sofisticados do que o que eu uso, né? Porque a minha instalação é muito pequena e simples. Mas já existe isso, já está. Se a Globo quiser substituir tudo que existe por IP, já é possível fazer. Agora, é uma transição que não é fácil, porque você está com a emissora no ar, né, e fazer essa transição, você tem que fazer por etapas, aos poucos. Agora, alguém que está começando a instalação nova, por exemplo, uma unidade móvel, já faz todo sentido fazer uma instalação por IP, pelo fato de redução de custo, de peso, né, 1,5 tonelada de peso, imagina uma OM transportando esse peso de um lado para outro, que significa de combustível, de desgaste, né? Então, se você reduzir esse custo, esse peso todo, o custo cai também significativamente, o custo operacional. Então, não tem mais nenhuma dúvida de que o IP já está definido, já veio para ficar, e apesar dos riscos, né, de hackers ou de qualquer problemas que possam ocorrer, que acontecem na internet, né, na nossa
operação do dia a dia no nosso computador, né? A gente sempre tem algumas problemas que acontecem normais, mas na televisão esses problemas já foram ultrapassados e com certeza já é mais do que na hora de começar a usar a arquitetura IP para as instalações. Só tem benefícios mesmo. Sempre pode ter dúvidas, né? Porque o engenheiro de televisão, que eu, por exemplo, né, fiz toda a minha vida na parte de áudio e vídeo, durante 37 anos eu trabalhei com áudio e vídeo. Comigo, praticamente toda uma geração fez isso. Quem fazia o estudo de internet, né, que é o IT, né, Tecnologia de Informação, era uma outra equipe, né, que não tinha assim essa conexão. Quem fazia televisão era engenheiro eletrônico, quem fazia TI era informática. Hoje já não é mais assim. Então, quem quer ser um bom gestor, um bom engenheiro, um bom técnico de manutenção na televisão hoje, ele tem que aprender TI, tem que aprender informática. E isso é um problema, porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas de televisão, ou elas se adaptam, ou elas não vão mais ter aplicação, né? Porque a televisão, quando a gente resume, assim, simplifica, você tem hoje um lugar que você coloca o sinal de entrada, você pega o sinal da câmera e coloca num conector. Alguém lá na outra ponta pega o sinal de um conector e coloca esse sinal, por exemplo, num switcher para fazer o corte das câmeras. Em internet, absolutamente não tem nada a ver. Quando a gente coloca o sinal num cabo de internet, a gente não sabe onde esse sinal vai mais. Né? Esse sinal pode estar trafegando por várias... Quem está mandando é o sistema da internet. Ele tem vários caminhos para chegar lá na ponta. E a gente não tem necessariamente o controle desses caminhos, né? Se você sai com o sinal, por exemplo, de um campo de futebol para chegar na emissora, entre esses dois pontos, esse sinal da internet vai trafegando e vai chegar numa hora lá, mas você não sabe. Isso tem alguns problemas. Primeiro, pelo fato do profissional que agora tem que mudar o seu perfil, tem que ser um profissional de informática e tem que entender esses meios, né, esses caminhos todos. E segundo, que a internet ela tem um lado que acaba colocando em risco, né? Sim. Se você não tiver muito cuidado da informação segurança. Mesmo. Então, e não é simples também, né? Você não pode somente olhar as vantagens, os benefícios, sem pensar em que algumas coisas que possam ocorrer, você tem que estar preparado. Sim. E entre essas coisas, por exemplo, quem trabalha na televisão tradicional, quando queima uma câmera, né, ou o sinal dessa câmera deixa de aparecer no seu switcher, né, você sabe o seguinte, ou foi a câmera, ou foi o cabo, ou foi a entrada do switcher. Você tem mais ou menos uma noção de onde foi o problema para poder agir ali rapidamente. Na internet, às vezes, todo o sistema apaga. Né? Acontece isso. Você está numa instalação de computadores, todos os computadores caíram. E às vezes o problema é um ponto que você tem que fazer uma avaliação, uma análise para saber onde tem essa... e isso tem que ter, então, uma série de diagnósticos, de ferramentas, de ações, para que quem toma a decisão de corrigir consiga fazer aquilo rapidamente. E voltando, tem que estudar informática. As pessoas hoje têm que ser excelentes técnicos de informática para trabalhar nessa nova realidade. Mas é uma tecnologia ótima mesmo, que na realidade tem que ser aprimorada, né? E tem que se pensar na segurança mesmo, trabalhar com parceria com essas empresas. A tendência, claro, nos próximos 2, 3, 4 anos, isso tudo cada vez ficar com mais conhecimento. Um dos painéis interessantes que ele mostrou num país, se não me engano, foi na Inglaterra, que fizeram a transmissão de um concerto musical
que foi colocado esse conceito no teatro. Esse teatro estava a 5 quilômetros da emissora. E então o que foi feito? Conectaram eram 4 câmeras, mais todo o sistema de áudio, né, de comunicação. Eles conectaram em cabo de rede, né, de internet, e toda a operação foi dentro da emissora. Quer dizer, o switcher, a operação de áudio, comunicação. Legal. Então, isso significa o seguinte: daqui a pouco a gente vai poder transmitir um jogo de futebol do Pacaembu aqui em São Paulo para uma emissora tipo TV Globo, sem precisar estar com a unidade móvel mais encostada no estádio, porque você trafega tudo por internet, por IP, e tem uma vantagem, que se a gente concentrar o switch, né, toda a parte de controle dentro da emissora, a gente pode sofisticar muito esse controle, porque esse controle um dia está operando, no caso de São Paulo, Pacaembu, no outro dia está operando com Morumbi, outro dia está operando lá com Arena Corintiana. Então, se você colocar isso tudo no sistema e você sofisticar todo um acabamento, toda uma animação, né, você não precisa ter várias unidades móveis, deixa de investir em unidades móveis e investe numa operação centralizada. Isso com certeza já está acontecendo, né? Como eu falei, já foi feito isso na Inglaterra. A gente ouve falar também dos Estados Unidos, que já tem empresas que estão fazendo essas instalações. Você reduz toda a operação, praticamente você fica com os cameramen dentro do estádio e todo o restante da equipe fica dentro da emissora. Imagina transmitir um carnaval, no caso, né, de São Paulo ou do Rio, em que você só tem lá, né, uma quantidade de câmeras, muito, mas toda a operação de finalização fica dentro da emissora, com um ambiente controlado e com toda uma sofisticação que você não consegue colocar dentro da unidade móvel. Muito legal. Nelson, muito obrigada pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui pra gente. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Estou Até a próxima. à disposição. Até a próxima. SET Expo 2016, o maior evento de broadcast e novas mídias da América Latina.